Lucas, Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 23, versos 44, 45 e 46. Obrigado, meu Deus. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo, e, clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, havendo dito isso, expirou. Deus morreu. Acabamos de ler o obituário de Deus. Quem escreveu esse evangelho? Quem? Lucas. Quem era Lucas? Quem era Lucas? Quem era Lucas? Um médico. Ok. Ele era apóstolo? Não. Ele era judeu? Rapaz, nós estamos no fim do livro e vou começar tudo de novo, hein? Ó, Lucas não era apóstolo, não era judeu. Só foi interpretado pelo Fabrício no nosso álbum de Natal. Era médico, ficou amigo de Paulo, depois caminhou com ele. É o único livro dos 66 livros bíblicos escrito por alguém não judeu. Tem, ok, já que ele escreveu outro, são 2 livros. Ele, junto com Atos, que é o tomo 2, que é o volume 2 do que ele escreveu. Muito bem, Gilson. São os únicos livros escritos por alguém não judeu. É o único dos autores. É o único dos autores que não é judeu. Isso é diferente? É muito. Para quem que ele está escrevendo o evangelho dele? Mateus foi escrito para quem? A gente lembra? Para quem Mateus foi escrito? Mateus tem como público judeus, né? Jesus é sempre apresentado como alguém que está cumprindo as profecias, não é isso? Marcos, que foi o primeiro livro dos evangelhos escritos, os estudiosos dizem, provavelmente foi escrito por um público romano, né? A quem Pedro era muito ligado. É um evangelho que se diz ditado por Pedro e escrito por Marcos. João é o evangelho universal, né? O evangelho da conversa. A gente passou alguns anos, pelo menos mais de um ano, estudando aqui. E Lucas é o livro escrito para os gentios. É alguém que no primeiro capítulo, no primeiro versículo diz: olha, eu estou escrevendo esse livro para que vocês entendam e saibam como aconteceu. Eu fiz uma pesquisa acurada, eu peguei datas, eu peguei históricos, e alguns até dizem: Lucas foi inspirado ou simplesmente é um livro histórico? Claro que Lucas é inspirado. É um livro histórico inspirado por Deus. E o que a gente está acabando de ler aqui é um obituário. Deus morreu. Deus morreu onde? Olha Lucas escrevendo o óbito, no Gólgota. Ele fala do local, ele fala do Monte Caveira, ele dá horário, 3 horas da tarde, hora nona, causa mortes. Jesus morreu do quê? Fisicamente ele morre das profundas feridas e concussões e sofrimentos, mas ele morre inspiradamente, ele morre por amor. Por que nos choca ou nos causa estranheza falar que Deus morreu? Primeiro, Jesus morreu ou se entregou? É controverso. Ele se entregou. João 3,16, um dos mais famosos. Quem é que ama? Deus amou e
e entrega o filho. Mas ele se entregou ou ele foi entregue? Ele podia dizer, não, voltamos ao Getsemane. No Getsemane, Jesus luta e diz, tá bom, eu me entrego. A frase que ele diz aqui, versículo 46, Pai, nas tuas mãos entrego o meu... Aê, a sua bolsa. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Percebam que há nessa divindade um Deus que ama, que entrega o seu filho, mas há um filho que se entrega. Então não é simplesmente uma atitude passiva, mas é uma atitude ativa em se permitir ser imolado, ser entregue, ser sacrificado por nós. Uma das frases de Jesus no Gólgota é: Deus meu, por que me desamparaste? Ouso a dizer que Deus não estava em cima olhando Jesus se sacrificando. Ele mesmo se sacrifica e morre com Jesus. Deus morreu. Que Deus morreu? Aquele que veio nos salvar. Será? Aquele que veio nos salvar. Jesus morreu. Mas será que Deus morreu? Era o Deus que eles esperavam que morreria? Será que era isso o fim que eles esperavam? Vamos voltar ao 33 até o 39. A Lu já até desistiu. Largou para o Fabrício. Olha só. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes. Agora a gente vai começar umas citações interessantes. E os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se é o Cristo escolhido de Deus. Os príncipes, os sacerdotes, eles estavam vendo a morte de um Deus, mas era um Deus que não era o Deus que eles esperavam, porque eles vão cobrar desse Deus que eles não esperavam que se salvasse a si mesmo. Você não é o escolhido de Deus? Então se salva. Eles não viam em Jesus o seu próprio Deus. Mas que interessante, porque esse Deus que eles não reconheciam morre. E depois a gente vai continuar a história. Mas muito bem, temos os príncipes zombando de Jesus. Depois os soldados também vão zombar dele. 36. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Os principais chamam Jesus de Messias. Os soldados e centuriões e a guarda romana ali vai zombar de Jesus, chamando ele de rei. Perceba que cada um tem uma projeção em Jesus que é diferente, mas o desafio é o mesmo. Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. A esperança, a expectativa, a projeção colocada sobre Jesus era de salvação. Para uns como Messias, para outros como rei. Tem mais gente dessa mesma forma. Agora eu vou colocar um dos malfeitores. 39. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. De novo, há uma expectativa projetada, dizendo: olha, se você é o Jesus, você é o Messias, vamos arrancar o Império Romano daqui, vamos resgatar Israel, vamos transformar Israel na maior potência mundial e devolver os judeus ao seu lugar de primazia. Expectativa dos principais. Os soldados, esses dois, vão ser: bom, se você é mesmo rei, eu conheço como é que um imperador, como é que um rei faz e funciona. Salva
e vamos governar, e vamos passar todo mundo na faca, e vamos dominar. Você é rei, a gente espera isso de você. E o ladrão olha para ele e fala assim: bom, se tu é mesmo alguém que pode salvar, salva, mas salva a gente também. Salva o nosso grupo, salva o nosso, não vou dizer o nosso bando não, mas salva a gente. Você tem 3 desafios, 3 expectativas, 3 projeções colocadas sobre Jesus que não são correspondidas. Jesus não veio para ser um Messias para resgatar Israel e transformá-lo numa potência. Jesus não veio para implantar um reino poderoso, destruidor dos outros e dominador. E Jesus também não veio para defender a panelinha, o grupinho específico ali da rapaziada. E esse rei, Messias e colega, ladrão também, no conceito do outro, ele não só não faz aquilo que é dele esperado, não só não responde esses anseios, essas expectativas, não só não cumpre esse desígnio, como ele morre. Trazer para nós. Que Cristo nós temos esperado ou servido? Que reino nós temos pertencido? E que salvação nós esperamos receber? Se o Cristo que você espera, ama, anseia, serve apenas para resolver seus problemas circunstanciais, você está servindo, adorando, amando, contribuindo um ídolo. Você é tão pagão quanto qualquer indiano na frente de Krishna. Esse Deus precisa morrer. Se o reino que você diz pertencer precisa de uma materialização terrena, precisa de prédio, precisa de poderio econômico e financeiro para se concretizar, precisa de partido político, de representatividade geopolítica. Esse reino e esse Deus precisam morrer. Se a salvação que você deseja, ela é apenas para o seu sofrimento imediato, e talvez para alguém que esteja próximo de você, você está transformando de novo Deus num ídolo, e esse Deus precisa morrer. Um Cristo que é cantado, mas não é vivido, é apenas uma superstição. Precisa morrer. Tem uma canção do João Alexandre, claro que ele é antigo, enfim, né? Que diz que enquanto o domingo for apenas o nosso dia sagrado, e em nome de Cristo deixarmos os feridos de lado, não tem jeito. Não tem jeito. Um reino que se estabelece segundo a lógica humana, do engano, do conchavo, do toma lá da cá, não é divino. Uma igreja que tenta se estabelecer utilizando esses mesmos métodos, não é divina. E portanto, tanto ela quanto o seu Deus precisam morrer. Uma salvação que não transborde em você, através de você,
e com isso arraste os que estão ao seu lado. Ela não é uma salvação, ela é uma fuga. Às vezes achamos que estamos de fato procurando em Jesus salvação, mas o que estamos procurando é apenas uma fuga. Esse Deus tem que morrer. Voltaire, aquele filósofo francês, ele disse uma frase que eu acho pertinente. Ele diz assim: olha, se Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, o homem deu troco e com juros. Não é interessante? Ele está dizendo que nós transformamos Deus em algo à nossa imagem e semelhança, e não nos transformamos à imagem dele. Frase inteligente, né? Eu admiro essas coisas. O homem deu troco e com juros. O pior é que nós que caminhamos sob o nome de Deus, que vivemos e dizemos servi-lo, temos feito parte desses que transformaram Deus em ídolo. Como é fácil perceber no nosso meio basicamente essas três procuras que nós vimos nos personagens do texto. Primeiro, pessoas procurando um Deus para como é que eu vou dizer? Para virada de situação, que era o que os judeus esperavam, né? Esperavam o Messias que por fim acabasse com seus inimigos, destruísse todo mundo, devolvesse o reino para Israel. E de alguma forma, muitas vezes a gente percebe em nós o desejo de que, quando é que a nossa nação não vai estar toda convertida, não é? Ou quando é que os crentes não vão dominar, ser os presidentes, os deputados, os senadores? Tem um texto super polêmico, não lerei aqui hoje, mas vocês podem procurar, que chama Deus me livre de uma nação evangélica, ou de um Brasil evangélico. Não, é de uma nação evangélica. É Deus me livre, ou é de uma nação ou é de um Brasil evangélico. E no texto, o autor ele sugere como seria, e ele caricatura, obviamente, mas como seria uma nação assim. Desejar isso é transformar Deus num ídolo. Mas talvez o seu desejo seja mais pragmático, mais real, mais feijão com arroz, mais concreto. Eu quero construir coisas, eu preciso de Deus para estabelecer um reino, eu preciso de Deus para estabelecer um nome, para estabelecer para estabelecer governo, para estabelecer autoridade, para poder... se eu fosse, sei lá, um presidente, não sei. Hoje em dia está tão ruim ser presidente, né? Melhor nem desejar isso. Te convido nessa manhã a matar este Deus que você tem servido.
Esse ídolo pagão que precisa de oferendas para ser satisfeito. Essa divindade sempre irada e disposta a trazer sofrimento e que precisa ser aplacada pelos nossos sacrifícios. Ou mesmo esse ego travestido de piedade que senta no trono do teu coração apenas para si, para si, para si. Hoje é dia de morte. Esse Deus tem que morrer. Mas tem que morrer para que Cristo viva. O verso 47 e 48, ele diz assim: e o centurião, vendo o que tinha acontecido, o que tinha acontecido? Jesus tinha morrido. Vendo Jesus morrer, vendo Jesus expirar, vendo Jesus entregar seu próprio corpo e sua alma, ele diz: na verdade este homem era justo. 48, toda a multidão que se juntara a esse espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltou batendo nos rostos, nos peitos. Se de alguma forma você, como eu, percebe que talvez não esteja aos pés de Cristo, mas está aos pés, ou de joelhos, ou servindo a um ídolo, que pode ser você mesmo. Hoje eu te convido para deixá-lo morrer, porque é na morte desse ídolo que de fato nos convertemos. O centurião se arrepende daquilo que fez, percebe a divindade de Jesus, quando ele vê Jesus morrendo. Lembre, o centurião esperava um reino, um rei, um dominador implacável, mas era a morte que ele converte. A multidão que antes dizia mata ou apedreja, e que percebe no silêncio, percebe na entrega desse corpo, nessa entrega humilde de Jesus, e na sua morte reconhece a divindade dele e volta batendo nos peitos. Matamos um Deus. Se a nossa fé, se a nossa esperança, se a nossa vocação estiver firmada em qualquer coisa diferente de um Cristo que se entrega e que serve, nós estamos servindo a um ídolo. Você pode perguntar: não podemos mais orar por cura? Não podemos mais apresentar diante de Deus nossas necessidades? Está errado chorarmos uns com os outros e procurarmos em Deus consolo? Não. Mas isso não deve ser o motivo principal. Isso não deve ser a essência do que é. O Deus que precisa morrer é o Deus que parece nos levar à salvação, mas de fato nos conduz apenas a talvez aplacar nossa consciência ou a servir ao nosso ego. Nós podemos estar servindo a Cristo, ou melhor, podemos achar que estamos servindo a Cristo, mas estamos servindo a nós mesmos. Mesmo o serviço comunitário, mesmo o serviço congregacional, pode ser enganoso. Cristo não aceita nada menos do que você. Não quer seu dinheiro,
não quer o que sobra da sua vida, não quer 10%, quer você. Se de alguma forma, e eu me debato com isso, nós fomos ensinados pelo menos eu, a me relacionar com Deus de uma maneira não é chantagem, é de uma maneira, a meritocracia é bem mais refinada do que eu ia dizer isso, de uma maneira meritocrática, barganha, era isso que eu queria dizer, de uma maneira em que eu estava sempre trocando, barganhando, estava sempre recebendo de Deus algo desde que eu tivesse feito algo. Tem aparência de piedade, sabe? Frases do tipo pouca oração, pouco poder, muita oração, muito poder, não é isso? A gente não ouviu essas coisas? Tem aparência de piedade, não tem? Você ouve essas coisas, faz sentido na lógica humana. Se eu der muito, se eu doar muito, eu vou receber muito. Faz sentido na lógica humana. E a gente acaba transformando Deus em ídolo, que precisa ser mimado. Senhor, eu tenho a minha esposa que está doente, e eu vou te oferecer 7 jejuns. Porque se eu te oferecer 7 jejuns, o Senhor vai curá-la. Como é que um Deus lido nos evangelhos como Jesus faz sentido? Mas tem aparência de piedade. Vou jejuar sim. Vou. Porque eu preciso calar esse ego absurdo que tem se expandido, que vive aqui dentro. E o jejum faz assim, né? Jejum para emagrecer não serve, tá? Jejum para emagrecer, não, ou você faz jejum ou você faz dieta. Não use jejum para fazer dieta, você vai engordar. Brincadeira. Quer dizer, comigo acontece isso. Mas então, pois por isso que eu retirei. Preciso orar porque eu quero conversar com Deus, porque eu preciso desabafar diante dEle, ouvir a voz dEle, me humilhar diante dEle. Não porque se eu ficar de joelho 1 hora eu vou conseguir aquilo que eu quero. Porque se depender de ajoelhar durante 1 hora, então tá bom, já vamos fazer uma campanha de jejum e vamos acabar com os hospitais do mundo. A gente vai precisar de hospital. A gente vai ajoelhar e Deus vai curar todo mundo. Basta isso, tá aí o segredo. E Deus pode curar? Pode. E vai? Não sei. Mas Ele curando ou Ele não curando, Ele vai continuar sendo Deus. Porque se a minha relação com Deus estiver baseada nessas coisas, eu vou me frustrar. E quantos frustrados existem? E quantos entristecidos existem? Quantas pessoas que se afastam de Jesus, mas não se afastaram de Deus, eles se afastaram
desse Deus com D minúsculo que precisa morrer, porque ele é um ídolo pagão, porque na verdade ele é qualquer coisa menos Deus, o nosso Deus. Jó diz no final, está escrito no final do livro de Jó: antes eu te conhecia de ouvir falar, um Deus precisou morrer para que o Deus verdadeiro existisse, agora eu te conheço de contigo andar. Paulo vai dizer que quando eu era menino, eu falava com menino, andava com menino, conhecia Deus como menino, mas hoje eu sou adulto, eu virei homem. Talvez eu erre, mas eu acho que foi Nietzsche que disse que Deus morreu. Foi Nietzsche. Esse Deus dele morreu mesmo. E que morra. Esse Deus infantilizador, mimado, que precisa ser comprado com oferta, jejum, oração e sei lá o que mais, mutilação, como muitos fazem. Esse Deus precisa morrer mesmo. Em Jesus não há mais sacrifício e agravo. Tudo bem, hoje é a ressurreição, nós vamos falar da ressurreição depois. Hoje é só morte. Hoje é a morte. Hoje é ceia para a gente lembrar da morte e de reconhecer que Deus em nós precisa morrer. E você? A quem tem servido? A um ídolo? A uma ideologia? Aos seus propósitos, a si mesmo? Que esse Deus morra. E que na morte desse Deus pequeno a gente possa de fato encontrar Jesus. Amém.